Olá, visitante do Ócios com Ofícios! Nós somos os habitantes do Oco. Eu sou a Lilith. E eu sou o Dennett. E hoje a gente vai falar sobre Pokémon. Pokémon é a parte do ócio. A parte do ofício é uma questão linguística, mais especificamente fonética. Ou seja, vamos tratar dos sons dos nomes dos Pokémon. E por quê? Porque vocês percebem que os nomes não são traduzidos para o português? A gente tem o nome original em japonês, que é de onde vem o jogo. O nome está em inglês, para o jogo que foi traduzido. Em alguns outros países também tem tradução, o alemão, o francês. Mas para o Brasil a gente não tem, a gente só tem lá Bulbasauro, Magikarpa. Bulbasauro e a família do Bulbasauro, né? Então, por quê? Por que disso? E como é que a gente fala esses nomes? A gente que joga Pokémon GO, ouve muita gente falar nomes diferentes, formas diferentes. Por exemplo, Rattata. Eu pronuncio exatamente assim, Rattata, mas muita gente pronuncia Ratatá. E você, pronuncia como? Rattata ou Ratatá? Vale uma enquete. Então aí, como é que se pronuncia os nomes dos Pokémons? Tem um jeito de a gente saber isso mesmo, não, às vezes não falando inglês direito ou não conhecendo a língua estrangeira? Olha, tem sim. Na verdade é uma ajuda que vem parcialmente de um site geek, um site nerd, digamos, que gosta de Pokémon, que é a Bulbapedia, uma espécie de Wikipédia de Pokémon. E também nós temos uma ajuda da linguística. Nesse site que eu mencionei, o Bulbapedia, eles têm exatamente as pronúncias dos nomes dos Pokémon. E não é um alto-falante que você clica e ouve o nome do Pokémon. Ali existe o que nós chamamos de transcrição fonética. A transcrição fonética é feita com base no IPA. IPA o quê? International Phonetic Alphabet. IPA é só a sigla. Ou seja, em português é o... Alfabeto Fonético Internacional. Alguém fez a lição de casa? Nós chamamos de AF também. Esse alfabeto fonético internacional foi uma criação linguística de extrema importância. Por quê? Porque as línguas escolhem um determinado número de caracteres para representar os sons. Mas vocês já repararam que isso nem sempre facilita a vida, especialmente de um falante estrangeiro? Pensa no X do português. Ele tem som de CH em xícara, ele tem som de Z em exemplo, ele tem som de S em sintaxe, ele tem som de KS em táxi. Imagine o caos para um falante estrangeiro. E isso também acontece quando nós vamos aprender uma outra língua, inglês, por exemplo, não é? Exatamente. Por exemplo, a letra A, ela tem som de EI em muitos casos. Então, a mesma dificuldade que um estrangeiro tem de falar a nossa língua, nós temos de falar a língua estrangeira. E imagine quando há um caso de você conhecer uma nova língua. Pesquisadores conseguem achar uma nova tribo ou uma nova comunidade que tem uma língua que ninguém conhece. Como é que você vai retratar aquele vocabulário e aqueles sons que as pessoas estão fazendo? É claro que alguém pode dizer, eu vou gravar essa língua. Mas primeiro, isso nem sempre foi possível. E depois, vocês já repararam que quando a gente ouve, na verdade nós nem sempre ouvimos tão bem assim? É o caso das misheard lyrics. Ou melhor dizendo, aquelas músicas que todo mundo canta errado. Isso ainda vale um episódio. Mas agora o nosso assunto é Pokémon, vamos voltar a isso. Então, aí o que acontece? Esse IPA, ele fornece signos, fornece letras, entre aspas, para nós que substituem os fonemas. Ou seja, quando a gente lê o IPA, significa que a gente está fazendo a leitura de como se fala. Ou seja, os sons no IPA não se repetem. Um símbolo representa um e somente um som. E a Bulbapedia se valeu desse recurso para retratar os nomes dos Pokémon. E foi ali que nós encontramos a pronúncia correta. Eu estou dizendo correta entre aspas porque não existe pronúncia errada, né? Sim, a gente sabe que essa questão de pronúncia é uma questão só de ajuste da língua, mas aqui no Brasil a gente
importa o jogo, então a gente fala com o nosso sotaque, com o nosso Isso. vocabulário. E aí, vamos dar alguns exemplos, a gente vai jogar aqui, mas não importa se você fala Pikachu da maneira brasileira ou da maneira inglesa. O importante é a gente se comunicar e a gente estar aí junto. Claro, se a gente joga junto, se entende, se diverte, tudo bem. É mais por curiosidade mesmo, para o nosso caso, que importamos os nomes dos Pokémon, ao contrário do que aconteceu em outros países como a Alemanha, né? Dê pra gente um exemplo aí. Temos a família Abra, por exemplo, da região de Kanto, em que a terceira evolução, então temos Abracadabra, aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, Alakazam. Só que no alemão virou Zinzala, de Simsalabim. Ou seja, né, uma referência mágica também, só que, muito provavelmente, o Alakazam não é uma palavra tão conhecida na Alemanha. Então vamos a alguns exemplos? A gente vai colocar o link do site do Boapedia nessa parte que ele fala do IPA, aqui embaixo na descrição do vídeo, mas agora a gente vai tratar de poucos exemplos, alguns exemplos que a gente acha que é interessante. Por exemplo, já mencionei, né, o Pokémon mais conhecido de todo mundo, o Pikachu. Pois é, que está bem longe da pronúncia da língua inglesa. E olha, eu já vou avisando, não quer dizer que a minha pronúncia aqui estará perfeita de acordo com o IPA. Afinal, o meu sistema fonador, o meu aparelho fonador está adaptado para a língua portuguesa. Apesar de eu falar inglês, eu não sou uma falante nativa, mas eu vou tentar ao máximo reproduzir como seria esse som, tá? E mais um detalhe, a própria Bulbapedia mostra duas pronúncias para o nome do Pikachu. Uma um pouco mais antiga e uma mais atualizada, tá? A pronúncia mais antiga é Pikachu. Pikachu. Esse pi é onde está a ênfase. A gente coloca a ênfase lá no final, né? A gente fala Pikachu, eles dizem Pikachu. Esse chu é longo e tem um som de T, né? Antes do chu, vocês até vão enxergar um Tzinho aí na transcrição fonética. E a sílaba tônica que eu falei tem uma marcaçãozinha como se fosse um risquinho ao alto, como um apóstrofe. Porém, existe uma outra pronúncia mais nova, que é Pikachu. Deu para perceber a diferença? Pikachu, Pikachu. É a vogal ali no meio que tem uma mudança. Então agora vamos para um outro exemplo. A gente pode olhar os iniciais. Então temos lá os três iniciais de planta, fogo e água. Começamos então pelo nosso queridinho Bulbasauro. É o meu queridinho mesmo, eu acho que é o único inicial que eu pego até hoje no Pokémon GO. Vamos lá então, a pronúncia seria Bulbasaur. Bulbasaur. Não sei se vocês reparam, mas no final dá uma abridinha antes do R. Saur. Não é que nem o nosso Saur e também não é Sor. É Saur. Bulbasaur. Legal. E aí o inicial de fogo, que a gente popularmente aqui no Brasil chama de Charmander. Pois é, aqui como no Pikachu não é Chu, é Chu, aqui nós teremos, em vez de Charmander, Charmander. Charmander. Legal. E o Squirtle, que é o terceiro de água? Bom, esse eu pronuncio já com a pronúncia estrangeira, porque nós não temos esse tipo de som na língua portuguesa. Então, no meu caso, eu já pronuncio como seria Squirtle. Mas, claro, isso é na minha pronúncia, que é um pouco mais próxima da variedade dos Estados Unidos do inglês. Em inglês britânico seria algo mais como Squirtle. Squirtle. Eu pronuncio Squirtle. Que é o que a gente escuta no anime, né? Quando a gente vê os Pokémons falando o próprio nome, a gente realmente chega mais próximo dessa outra pronúncia. Aí temos alguns outros, né? Como falamos do Rattata no começo do vídeo. Então, como é que seria a pronúncia de Rattata? Corretamente, não corretamente, mas segundo o IPA? Segundo o IPA, novamente nesse caso e em outros que nós já mencionamos, eles têm mais de uma pronúncia. Mas a pronúncia do Rattata, a sílaba tônica é aquela que nós já falamos, hein? Rattata. Rattata. Exato, bem legal. Dentre os Pokémon chatinhos que aparecem o tempo todo e são muito, muito básicos, nós temos também o Pidgey, né? PJ, sim. A gente sempre fala PJ, a gente abre esse E no final, mas na verdade a pronúncia pelo IPA seria Pidgey. Pidgey. Pidgey, mais fechadinho, legal. É mais fechadinho. E na verdade é interessante que o nome do Pidgey, assim como muitos outros nomes, tem uma relação
com o que esses Pokémon são ou representam, né? De onde vem essa palavra Pidgey? De pigeon, né? De Pombo. pombo. É isso mesmo, e o Bulbasauro também tem uma relação, né, com o que ele é. Sim. Ele é um bulbo de planta. Aí a gente vai para um exemplo que talvez seja fácil para nós, o Zubat. Ah, Zubat eu nem preciso perder muito tempo, porque o nome dele é esse mesmo, Zubat. É um pouco longo esse U, em vez de Zubat, às vezes a gente põe a ênfase lá no final, a ênfase está no começo e é um U longo, Zubat. Vamos chegar no Vulpix? O Vulpix é um exemplo interessante também. Sim. Não pela pronúncia, na verdade, Vulpix, mas é porque ele não tem uma relação de nome que vai para a língua inglesa. Na verdade, a relação do nome do Vulpix é diretamente com o latim, Vulpes, que era raposa em latim. Legal. Também temos um outro que é queridinho, que era o Pokémon mascote da Misty, né, no primeiro temporada, que é o Psyduck. Pois é, nós pronunciamos Psyduck. Por quê? Porque o nome dele começa realmente com um P, mas a gente precisa lembrar que essas palavras derivadas do grego que foram para o inglês, que começam com P e S, nós não pronunciamos o P. É o caso de psicólogo, né? Psychologist. Então é claro que o nome do Pokémon não é Psyduck, é Psyduck. Já falamos de mascote, vamos falar do mascote da equipe Rocket, que é o Meow. Miau, é claro, vocês sabem que é pela associação do som que o gato produz, o Miau é uma espécie de Pokémon gato, só que na verdade o nome dele, original em inglês, tem um no final. É uma consoante com uma aspiração clássica do inglês, o TH, então a pronúncia é Meowth, tem um no final. Então acho que a gente fica por aqui nesses nomes de Pokémon, né? Alguns são dos mais conhecidos, mas como a gente falou, não tem um jeito certo, um jeito único, a gente tem muita liberdade de falar, isso eu acho que é legal. Até gera alguns apelidos que podem ser tema de um próximo episódio, de um próximo vídeo. A gente ouve esses apelidos aí com o pessoal do Canela Go, que é o nosso grupo aqui de Itatiba, com o pessoal do Poké Bragança, também às vezes a gente ouve alguns. Vou dar um exemplo, a gente tem o nosso querido lendário da região de Kanto, o Miltão. Ou o meu tio. Exato, que é o Mewtwo, que é o Pokémon de número 151, né, da nossa tabela da Pokédex. É, mas eu acho que a gente já está indo longe demais, isso pode muito bem ser assunto para um outro vídeo. E, aliás, se você gostou do tema deste, nós podemos depois fazer com uma gravação de todos os nomes dos Pokémon, ou tratar um pouquinho mais do IPA, dessa pronúncia, como a gente faz para decifrá-lo, tá? E trabalhar com outras línguas também, né? O IPA não serve só para inglês, Claro. Serve para todas as línguas que existem no mundo. É realmente um tradutor de fonemas. Isso é muito interessante. Só para fechar, não importa se você fala Rayquaza ou Rayquaza. O importante é pegar um 100% aí na rede, certo? Opa! Só que esse é o mais complicado, né, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. E um tchau aqui do pessoal, dos habitantes do... Até a próxima e se inscreve no canal. Até!